Vamos abrir as nossas Bíblias. Gênesis, capítulo 3. A nossa primeira mensagem sobre essa série de pregações acerca do cristão e do trabalho, eu quero lembrar algumas coisas que nós vimos para contextualizarmos com o que vamos falar hoje. Naquela oportunidade nós vimos que muito mais horas da nossa vida é empregada no trabalho e no preparo para esse trabalho do que em qualquer outra área da nossa vida. Então isso nos dá uma dimensão da importância desse tema. Nós também vimos que, por causa do pecado, quando se trata de trabalho, a nossa tendência é de cair em dois polos. Isso é algo que a gente está estudando também no EBD. Supervalorizar o trabalho ou então menosprezar o trabalho. E tais posturas de vida, elas têm consequências muito sérias na prática do nosso trabalho. Nós também vimos, semana retrasada, que a história do trabalho, ela começa com Deus. No primeiro verso da Bíblia, nós descobrimos que Deus é trabalhador. Isso nos lembra que a história do trabalho, ela não começa nem com o ser humano, não começa com o pecado, ela tem início em Deus, de forma que o trabalho ele não poderia ter um início mais glorioso, mais encantador. Outro detalhe importante foi que nós vimos que o trabalho ele fazia parte do paraíso, nos lembrando que trabalho não é resultado do pecado. Trabalho não é uma maldição. O trabalho já existia antes da queda. A maldição ligada ao trabalho, ela acontece pós-queda e tem a ver com a qualidade do trabalho, que é o que a gente vai ver hoje. Hoje, nas próximas 2 semanas. E nós também vimos que o trabalho ele faz parte do nosso DNA. Ou seja, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seria idiotice da nossa parte imaginar que nós fomos criados para a preguiça, para a desocupação, para a vadiagem, porque se somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é trabalhador, trabalhar é algo que está na nossa índole, faz parte daquilo que nós somos. E por fim, nós vimos que o trabalho ele é bênção, ele é alimento para a nossa alma. Trabalho não é algo que nós fazemos para viver, mas algo que nós vivemos para fazer. Isso é bem diferente. Dito isto, passemos ao assunto de hoje, que tem início aí no capítulo 3 de Gênesis, versos de 16 a 19. Vamos ler. Disse a mulher, Deus dizendo à mulher, né? Multiplicarei grandemente a dor da tua gestação. Em dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ao homem disse, porque deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Ela produzirá também espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Do suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, pois é pó, e ao pó tornarás. Nós sabemos que vivemos num mundo
corrompido. O mundo no qual nós vivemos é um mundo cheio de problemas, infestado de doenças, de morte. O mundo que nós vivemos é um mundo cheio de injustiças, cheio de egoísmo. E a queda de Adão e Eva, ela foi de tal forma desastrosa que ela afetou tudo que existe nesse mundo. E talvez poucas áreas tenham sido afetadas de uma forma tão intensa como o trabalho. A partir da queda, o trabalho existe num mundo sustentado por Deus, mas que é desorganizado pelo pecado. Isso é muito importante. O trabalho existe num mundo que é sustentado por Deus, mas desorganizado pelo trabalho. E o meu objetivo hoje, e nas próximas 2 mensagens, é mostrá-los como que a queda danificou e prejudicou o trabalho. E quando nós percebemos isso, ao percebermos que a queda fez isso, nós então temos melhores condições de combater os efeitos nocivos do pecado sobre o trabalho. Quando nós percebemos os efeitos da queda sobre o trabalho, então a gente consegue, ao perceber isso, recuperar um pouco da alegria, da satisfação que Deus planejou para que nós tivéssemos ao trabalhar. Você já conhece, mas é importante lembrarmos aqui do contexto em que Gênesis 3 aparece. O que acontece aqui no início da Bíblia, nesses capítulos iniciais? Deus coloca Adão e Eva num jardim paradisíaco, vira-se para eles e lhes faz uma advertência. Deus diz assim: vocês podem desfrutar de tudo, menos daquela árvore ali. Não comam daquela árvore. O que existia de especial naquela árvore? Provavelmente nada. Absolutamente nada. Nada de mágico, nada de incomum naquela árvore e nos frutos dela. Aquela árvore era uma espécie de teste. Deus virou, é como se Deus estivesse dizendo para aquele casal: olha, eu quero que vocês me obedeçam simplesmente por quem eu sou. Vocês têm que confiar em mim mais do que em qualquer outra coisa. A árvore era um teste. E essa ordem de Deus de não comer do fruto, na verdade, ela continha ali a essência de todos os mandamentos bíblicos, de confiarmos em Deus para tudo. Essa ordem era uma oportunidade para a raça humana transformar o relacionamento com Deus no maior objetivo da sua vida. Era uma oportunidade para os seres humanos obedecer à palavra de Deus simplesmente porque isso é devido ao ser humano fazer. E quando Adão e Eva desobedecem à ordem, tomam e comem do fruto proibido, acontece exatamente aquilo que a serpente falou. Eles se colocam no lugar de Deus. Eles tomam para si o direito de decidir o que podem e o que não podem fazer. E todas as vezes em que o ser humano despreza a ordem de Deus e resolve por sua própria conta fazer o que lhe é devido, existe a catástrofe. Todas as vezes que nós desprezamos aquilo que Deus nos manda e resolvemos agir por nossa própria conta e risco, dá tudo errado. Dá tudo errado. E aí, depois desse fato,
que os teólogos vão chamar de queda, a raça humana, a narrativa bíblica nos mostra que a raça humana ela passa a viver na contramão do plano de Deus, do objetivo de Deus para ela. Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que a natureza ficou sujeita à nulidade, mostrando que a raça humana, então, ela passa a viver de forma contrária àquilo que Deus deseja. E aí, junto com a ordem para não encostar naquela árvore, para não tocar naquela árvore, junto com a ordem vem uma promessa. Deus vira-se para eles e diz assim: no dia em que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Certamente morrerás. Deus não estava aqui falando da morte física imediata, porque eles comeram e não morreram na mesma hora. A morte viria no tempo certo. Deus estava falando aqui daquele colapso que aquele ato de desobediência daria início. Quando Deus diz assim, certamente morrerás, Deus está dizendo, vai existir um colapso em que todas as áreas da vida de vocês vai entrar em decadência. A partir do momento que vocês tomarem desse fruto, nada mais vai funcionar como deveria na vida de vocês. O pecado levará vocês a uma desintegração que vai alcançar todos os aspectos da vida de vocês: o espiritual, o físico, o cultural, o social, o psicológico. E a narrativa bíblica nos mostra que isso acontece. E esse colapso começa a acontecer imediatamente após eles tomarem do fruto. Tão logo, diz a narrativa, tão logo Adão e Eva pecam, qual é a primeira reação? A Bíblia diz que eles sentem vergonha, culpa e ficam extremamente desolados. Eles começam a sofrer as consequências de não agir da forma como Deus mandou que eles agissem. Olha que interessante, você está com a Bíblia aberta aí? Olha o que diz o verso 7. Ficaram sabendo que estavam nus. É o oposto do que é dito no capítulo 2, verso 25. Estavam nus e não se envergonhavam. Percebe que quando eles comem e ficam sabendo que estavam nus, quando reconhecem a nudez, isso produz imediatamente neles desconfiança e medo. No relato bíblico, a percepção que eles têm de colocar roupas vai muito além de um simples recato quanto ao sexo. Adão e Eva, eles tentam se esconder, eles tentam construir fachadas para bloquear o olhar do outro quanto à sua nudez. Desobedecem, o colapso começa imediatamente. E a continuação da narrativa nos mostra que essa desconfiança e medo que leva tanto o homem quanto a mulher a se vestir, essa desconfiança e medo, ela vai logo se transformar em desgaste no relacionamento, em raiva na relação. Algo que vai marcar a relação dos seres humanos de geração a geração, desgaste e raiva. E aí, o relato bíblico nos mostra que as consequências continuam acontecendo. O colapso é tão severo que as consequências elas vêm uma atrás da outra. O relato nos diz que Deus
percebe que eles estavam escondidos. Deus chega no final do dia, não encontra o homem e a mulher, percebe que eles estavam escondidos, percebem que agora eles estão ali usando aventais de folha de figueira, e Deus vira-se para eles e diz: o que aconteceu? O que aconteceu? A primeira coisa que Adão fala o que é? A mulher. Começou o problema. O colapso mostra o quê? A relação entre eles. Ele joga a culpa na mulher. E a mulher joga a culpa na serpente. Olha o colapso nas relações. E o texto nos diz algo que talvez fosse impensado. A hostilidade e a raiva dos dois passam a ser direcionadas não só um para o outro, mas para o próprio Deus. Porque Adão vira para Deus e diz assim: a mulher que tu me destes, foi ela que me fez pecar. Adão começa a colocar a culpa em Deus. Ou seja, nós temos colapso aqui, nas relações um com o outro, na relação do homem para com Deus, desconfiança, medo. Olha quanta coisa que acontece aqui, tudo por causa do pecado. E aí nós entramos no capítulo 3, que nos mostra que o pecado, ele deforma cada componente da nossa natureza. O pecado, ele vai afetar cada aspecto da nossa vida. O pecado vai distorcer o objetivo original de Deus para o sexo, para o gênero, para o amor, para as relações, para o casamento. Ele vai destruir tudo. Ele vai afetar tudo. E aí então, Deus começa a proferir maldições. O verso 16 que nós lemos, Deus vira para a mulher e diz assim: o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. As feministas rasgam esse texto da Bíblia, né? Ele te dominará. O que significa que vai ter a partir daqui? Desentendimento, frustração, conflito, infelicidade, todas essas e tantas outras coisas estarão presentes no relacionamento entre um homem e uma mulher. E aí, os versos que nós lemos no início, 17, 18 e 19, eles nos mostram que a estrutura física do mundo, até mesmo a estrutura física, começa a se esfacelar. Doença, envelhecimento, desastres naturais e a própria morte apareceria como consequência do pecado. Olha o que diz esse teólogo aí. A Bíblia ensina claramente que a queda de Adão e Eva no pecado não foi um simples ato isolado de desobediência, mas um evento de significado catastrófico para a criação como um todo. Os efeitos do pecado atingem a criação inteira em princípio. Nada do que foi criado está imune aos efeitos corrosivos da queda. Quer analisemos as estruturas sociais, como o Estado ou a família, atividades culturais como a arte ou a tecnologia, funções corporais como sexualidade ou alimentação, quer analisemos qualquer outra coisa dentro da enorme abrangência da criação, descobrimos que o excelente trabalho das mãos de Deus foi arrastado para a esfera do motim contra Deus. Toda a criação geme, Paulo escreve, sujeita ao cativeiro da degeneração. É muito interessante isso. Deus constrói, Gênesis 1, um mundo perfeito. E ele começa a se desintegrar por causa do pecado.
Todas as áreas são afetadas, inclusive a natureza, as relações humanas. Então o que nós temos aqui no início da Bíblia? Gênesis 1 e 2, foi o que nós vimos semana retrasada, Deus nos criou para o trabalho. E Gênesis 3, o trabalho se torna, por causa do pecado, um grande sofrimento. Assim como tantas outras áreas da vida, o trabalho vai ser afetado diretamente pelo pecado. Repito, enfatizo, o trabalho não é uma maldição. No entanto, junto com tantos outros aspectos da vida, ele vai sofrer as maldições do pecado. Naquela lista de maldições que Deus vai proferindo, Deus vira-se para o homem e diz assim: a partir de agora, espinhos e ervas daninhas irão brotar toda vez que você buscar alimento. O sofrimento e as tribulações estarão presentes em todas as áreas da vida, inclusive no trabalho. Olha o que diz esse teólogo aí, ele nos diz que, não por acaso, os atos de dar à luz um filho, de lavrar a terra, eles passam a ser conhecidos como trabalho doloroso. Olha o que ele diz: em idioma após idioma, a mesma palavra é usada para o ato de dar à luz e para a labuta. Por exemplo, trabalho de parto e trabalho. Ou seja, o nosso trabalho, mesmo quando ele rende frutos, ele é sempre doloroso e muitas vezes frustrante, por causa do pecado. O trabalho, mesmo quando ele rende frutos, ele está carregado de dor e de frustração. E os exemplos são os mais diversos. Empresas gigantescas que pagam milhões a funcionários muito bem gabaritados e qualificados, que trabalham incansavelmente durante meses, às vezes até 1 ou 2 anos, num determinado produto, e depois de muito tempo daqueles profissionais qualificados trabalhando para dar à luz aquele novo produto, eles colocam o produto no mercado que fica ali 2 meses e ninguém compra. Acontece isso. Aquilo que surgiu como fruto de anos, meses de estudo e desenvolvimento, de repente tem morte súbita. O camarada que se esforça para chegar num time de futebol, é um grande atleta, 2 meses antes da Copa ele vai lá e toma uma entrada violenta, fica fora da maior competição da história. Talvez o país dele nunca mais vá se classificar para a Copa. Não é algo extremamente frustrante? Empreendedores como Steve Jobs, se você não sabe disso, ele foi dispensado da empresa dele quando teve uma crise financeira, antes de se tornar quem ele foi. Ervas daninhas, vírus de computador, escândalos de corrupção, sede de vingança, tudo isso está presente nos trabalhos. Aquelas pesquisas extraordinárias sobre as propriedades do átomo se torna a base para o homem formar a bomba atômica. Todo o trabalho humano, ele está de alguma forma marcado por frustração, por insucesso. Então, o fato de o trabalho ser infrutífero significa que todo trabalho inclui sofrimento. Todo trabalho tem inveja por trás dele, fadiga, conflito.
Nem todos os objetivos que nós temos nos nossos trabalhos são alcançados. Você sonha com uma carreira profissional e com um trabalho que exerça toda a sua capacidade, mas talvez você não tenha essa oportunidade, ou se você tiver, pode ser que você não consiga realizar o trabalho tão bem como ele deveria ser feito, ou como você gostaria que ele fosse feito. O trabalho infrutífero significa que, mesmo quando você fica satisfeito com a qualidade do trabalho, você pode ficar tremendamente decepcionado com os resultados. O lavrador, ele pode ser um sujeito extremamente habilidoso com a sua lavoura, faz tudo certinho, aí vem uma enchente, acaba com tudo, vem uma praga, acaba com tudo. Aquele camarada entrou para a área da pesquisa, é um sujeito extremamente inteligente, se dedicou, aí o governo acaba com as verbas e ele não pode levar a pesquisa dele adiante. O profissional da saúde quer ajudar o próximo, mas fica extremamente limitado na sua ajuda à população. Por quê? Porque verbas do governo foram desviadas e impedem que ele consiga trabalhar decentemente atendendo a população. O músico que tem lá um talento impressionante, mas ele não tem um mecenas, alguém que o patrocine. O comerciante que não consegue vender os seus produtos porque a crise financeira assola o país e fica lá tudo encalhado. O pastor que tem sonhos ministeriais, mas precisa da ajuda de pessoas que se mudam, de pessoas que arrumam outros compromissos, de gente que adoece, de gente que fica desanimada, e aí os ministérios não podem ser levados adiante. Percebe que, mesmo quando você fica satisfeito com a qualidade do trabalho, é isso que eu quero fazer, mas mesmo assim, você vai conviver com o fardo, com a situação lamentável de ficar decepcionado com os resultados daquilo que você faz. Você deseja contribuir para a sociedade, você deseja causar impacto positivo no seu bairro, na sua cidade, na cultura, você deseja realizar algumas melhorias, mas as dificuldades são muitas, são as mais diversas. Existe perseguição no local de trabalho. Com frequência surgem situações que ao longo de semanas, de meses, de anos, vão nos deixando frustrados, desanimados. Eu tenho as minhas frustrações em sala de aula, no sistema educacional. Eu tenho as minhas frustrações ministeriais, assim como você tem as suas, no local que você trabalha. Você sonha, você idealiza e você não consegue, por uma série de motivos. Por quê? Porque espinhos e ervas daninhas precisam ser retiradas da terra, e isso cansa, e isso atrapalha. Você retira as ervas daninhas hoje, e amanhã elas crescem novamente. Aí você tem que tirar amanhã, e semana que vem surge mais um monte.
Ou seja, engana-se aquele que pensa que quem faz o que gosta para ganhar a vida só faz o que gosta. Todo mundo que faz o que gosta tem que fazer um monte de coisa que não gosta para continuar fazendo o que gosta. Ou seja, com o suor do teu rosto obterás alimento. O seu alimento só virá através do suor do teu rosto. Maldição ligada ao trabalho. Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes, meses e anos de frustração nos levam à indolência. E não é isso que a Bíblia nos propõe. Meses e anos de frustração nos levam a pensar assim: quero mais não. Vou fazer só até aqui. Não é isso que a Bíblia ensina. Todos nós precisamos aprender isso pelos mais diversos motivos. No entanto, essa é uma palavra ou uma lembrança especialmente para aqueles que são perfeccionistas. Por quê? Porque é impossível ter um trabalho onde não existam frustrações. Não vai existir. Por causa do pecado, existe, e isso é maldição de Deus, existe uma conspiração contra o trabalho que o impede de ser perfeito. E se você achar que você vai fazer tudo de forma que vai sair perfeito, não vai. Não vai. E nós precisamos entender, admitir, e a partir do momento que entendemos e admitimos, viver a partir dessa realidade. Saber o que fazer a partir dessa realidade. Esse fato, ao mesmo tempo que ele nos traz uma realidade amarga, ele pode nos trazer alívio. Por quê? Porque muitas vezes você vai chegar em casa, ou a casa, você vai chegar à casa do trabalho, e você vai dizer para sua esposa, para o seu marido, para alguém ali, você vai virar e dizer assim: ó, está complicado. Está muito complicado. Meu irmão, qual é o trabalho que não é complicado? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Todos os trabalhos têm os seus inconvenientes. Todos os trabalhos têm as suas maldições, têm as suas dificuldades. Todo trabalho será penoso, todo trabalho terá os seus inconvenientes. Sabe o que isso significa? Não é mudando de emprego que você deixará de experimentar as maldições do trabalho, as inconveniências do trabalho. Ah, o dia que eu tiver aquele trabalho, o dia que você tiver aquele trabalho, você vai ter um monte de problema também. Porque o trabalho está manchado pelo pecado. Porque Deus disse: a partir de agora, o pão que você vai comer, ele virá, você vai precisar tirá-lo lá do espinho e dos abrolhos. E você, para fazer isso, você vai suar. Todos os dias nós somos lembrados da terrível intromissão desses espinhos e dessas ervas daninhas dentro daquele jardim que Deus nos colocou. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Precisamos compreender que sempre haverá frustrações, sempre haverá suor, sempre haverá dificuldades.
Porque enquanto a gente fica negando esse fato, a gente fica com expectativas que não serão preenchidas, que não serão realizadas, e a gente vai se frustrando. Mas quando a gente entende isso daqui, a gente pode começar a pensar em alternativas, a gente pode começar a não ficar tão desiludido com aquelas coisas que nos trazem frustração. A Bíblia nos diz que as consequências da queda foram tão severas que Deus precisou regulamentar as relações de trabalho com leis. O negócio foi tão sério, foi tão grave o que aconteceu com o trabalho por causa do pecado, que Deus precisou estabelecer leis sobre o trabalho. Quem lê o Antigo Testamento vai encontrar ali várias leis que foram estabelecidas por Deus para praticamente todos os aspectos do trabalho. Por exemplo, Deus estabeleceu leis para Israel referentes à semeadura. Você vai encontrar lá no Antigo Testamento como e quando deveriam semear. Sobre a colheita, tem leis. Diz lá que você não pode colher tudo. Lembra do livro de Ruth? Tem que deixar um pouco para os pobres. É uma lei relacionada à colheita. Existiam leis que regulavam a relação com os escravos que trabalhavam na plantação. Existiam leis que regulavam a questão dos salários, porque como os trabalhadores eram diaristas, não era permitido pagar o trabalhador no outro dia, tinha que pagar no mesmo dia, era lei. Em Israel, não se podia emprestar dinheiro a juros, lei. Tinha uma outra lei que dizia que se você tomasse a roupa do trabalhador pobre como garantia de que ele ia te pagar, você tinha que devolver essa roupa de noite, porque aquela roupa seria usada como um cobertor. Lei. Tinha leis em Israel que dizia assim, estabelecidos por Deus, na compra e na venda de uma propriedade, naquele momento em que vocês forem ali assinar o papel, é preciso ser lembrado no ato da compra e da venda, que a cada 70 anos, no ano do jubileu, as propriedades vão voltar para o seu antigo dono. Leis estabelecidas nas relações comerciais. Você encontra no Antigo Testamento até mesmo leis na forma de tratar os animais que estavam envolvidos no trabalho. Lembra lá daquela lei que diz assim, quando o boi estiver trabalhando, não feche a boca dele, deixa ele comer. O negócio foi tão sério, o trabalho foi afetado de forma tão drástica pelo pecado, que Deus precisou estabelecer leis direcionadas para o trabalho. A lei de Moisés está cheia de referências que vão regulamentar o trabalho. Deus teve que regulamentar aquilo que a princípio seria algo natural. Deus vai cercar o trabalho de precauções para que o homem pudesse desenvolvê-lo sem prejudicar o outro. Isso é muito sério. E talvez algo que você não tenha percebido. Dos 10 mandamentos, pelo menos 4 estão de uma forma ou de outra ligados ao trabalho.
6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. O que muita gente esquece é que o 4º mandamento de guardar o 7º dia começa com uma ordem de trabalhar. 6 dias trabalhando. No meu reino, os meus súditos não têm essa história de preguiça, não. 6 dias trabalhando. 5º mandamento: honra ao teu pai e à tua mãe. Tem gente que pensa que honrar pai e mãe é só obedecer pai e mãe. Honrar pai e mãe é muito mais do que isso. E uma das principais maneiras de honrar pai e mãe é que quando eles forem idosos e não tiverem mais condições de trabalhar, a responsabilidade é de quem? De sustentá-los? Dos filhos. É a primeira forma de aposentadoria que existe, está aqui, ó. Não é não? Deus pensando nos pais que depois de muitos anos trabalhando, não tem mais condições de trabalhar, o filho toma conta dele. E o que nós vemos hoje em dia é o inverso, né? Pais aposentados, sustentando filhos que deveriam estar trabalhando, estão sugando seus pais. Oitavo mandamento: não furtarás. É ou não é uma proteção do trabalho? Deus está dizendo aqui, olha, a produção honesta, justa, aquilo que é resultado de um trabalho bem feito, não pode ser tomado pelo outro. Deus está protegendo a propriedade do outro, que é resultado do seu trabalho. Deus está dizendo, ó, se você deseja alguma coisa, você vai adquirir isso através do seu trabalho. Não vai furtar, isso está errado, vá trabalhar. 10º mandamento: não cobiçarás. Se você deseja alguma coisa, você deve trabalhar. Então perceba, por causa do pecado, Deus vai criar leis, tanto para a nação de Israel, regulamentando o trabalho, como para toda a humanidade. O trabalho, ele é cercado por leis. Por quê? Porque o pecado chegou, assim como em tantas outras, em todas as áreas da vida, o pecado chegou no trabalho. E fez uma arruaça, e fez uma desgraça, a ponto de Deus precisar dizer, ó, tem que funcionar desse jeito aqui. Através do suor do teu rosto, ganharás o teu pão. E você vai suar, porque a terra, ela vai produzir espinhos e abrolhos. Vocês vão viver e conviver com frustrações, por causa do pecado de vocês. Uma das descrições mais vivas de frustração e de improdutividade no trabalho é encontrada na peça de um escritor famoso chamado Peter Schaeffer. Ele escreveu ali uma peça que tem até filme, alguns aqui já devem ter visto, chamado Amadeus. A história conta sobre Antônio Salieri. É um homem famoso, é um autor famoso de óperas, e ele é compositor da corte do Império Habsburgo. Ele tem poder, ele tem riqueza, mas chega um momento da sua vida que ele percebe a mediocridade do seu trabalho. Você não consegue perceber, não? Quando você faz uma coisa medíocre. Salieri conviveu com isso. Olhou para o seu trabalho, chegou no momento e percebeu a mediocridade.
E a frustração dele cresceu absurdamente quando ele conheceu um camarada chamado Mozart. Ele ouve a música de Mozart e encontra na música de Mozart tudo aquilo que ele sempre almejou criar. A vida inteira, o que ele sempre quis criar, projetar, foi aquilo que ele ouviu em Mozart. Ele trabalha, ele vai, e chega um momento em que ele admite que por mais que ele se esforce, ele nunca conseguirá produzir algo semelhante. Ele olha para a música de Mozart e diz assim: desloque uma nota, só uma nota, e a obra toda se perde. Desloque uma frase e a estrutura toda desaba, porque é perfeito. No filme ele vai dizer assim: aqui está a voz do próprio Deus, os meus olhos estão contemplando uma beleza inimitável, admirável ao extremo. Apesar de toda a sua dedicação, de toda a sua experiência, Salieri não tinha a capacidade de compor aquilo que ele desejava, tão bem como Mozart. E o que acontece? Ele precisa conviver com frustração dentro do seu trabalho. Será que ele deveria tentar trabalhar em outra área por causa de tanta frustração? Mesmo não tendo a genialidade de Mozart, Salieri compôs músicas que são tocadas e ouvidas até hoje. Mesmo não tendo a genialidade de Mozart, Salieri foi um profissional famoso. Chegou a uma posição elevada, conseguiu sucesso financeiro, enquanto que o Mozart, que tinha lá um talento extraordinário, morreu na pobreza, sofreu rejeição de muita gente. Ou seja, tanto Mozart quanto Salieri foram bem-sucedidos em alguns aspectos do seu trabalho e fracassaram em outros. O que essa história nos lembra? Ou o que essa história nos ensina? Só porque você não consegue realizar as suas mais altas aspirações no trabalho, isso não significa que você fez a escolha errada. Só porque você não consegue realizar tudo da maneira que você sempre quis, não significa que você esteja na profissão errada. Não significa que você deve passar o resto da sua vida buscando a carreira profissional perfeita. Nós vamos falar sobre isso aqui. O título da mensagem vai ser Teste Vocacional. A Bíblia diz qual deve ser minha profissão? Te dá vários caminhos, vários indícios, muito mais do que você imagina. A gente vai ver aqui, lá para frente. Mas, digamos que você está há 23 anos na profissão e há 22 anos você diz para alguém assim: não é o que eu queria. Porque no primeiro ano você percebeu que não era aquilo que você queria, mas não tinha jeito. Você continuou, foi ficando e está aí até hoje. A Bíblia nos diz o quê? Faça da melhor maneira possível. Mas isso é assunto para outra mensagem. O que a gente deve entender aqui, e o que eu quero passar hoje aqui, é que nós precisamos estar preparados para as frustrações que são normais em todo trabalho.
Mesmo quem está na profissão certa convive com frustrações, e muitas frustrações. Então, o que a gente aprende aqui nesses capítulos iniciais de Gênesis sobre o trabalho? Primeiro, Deus nos criou para trabalharmos. Segundo, quando desenvolvemos o nosso trabalho, nós temos vislumbres de grandes coisas que poderíamos realizar. E terceiro, por causa da queda, o nosso trabalho é frustrante, nunca é tão produtivo quanto gostaríamos, e muitas vezes nós precisaremos conviver com o fracasso. Caminhando para o fim e concluindo, ou fechando o raciocínio aqui. Diante dessa realidade de frustração no nosso trabalho, que é resultado da queda, diante de espinhos e abrolhos que estarão dentro daquele terreno que a gente vai precisar cultivar para retirar dali o nosso pão. Diante dessa realidade, as pessoas elas oscilam entre dois extremos: o idealismo e o ceticismo. O idealista é aquele que pensa assim: por intermédio do meu trabalho, eu vou mudar todas as coisas, eu vou fazer diferença e eu vou realizar algo novo. E se eu fizer isso, eu vou conseguir trazer justiça, paz e esperança a todas as pessoas. Eu lembro quando eu comecei a dar aula, isso durou uns 2 anos, depois morreu rapidamente. Eu pensava assim: eu vou mexer com a cabeça desses alunos, de tal forma que daqui a 10 anos, eles vão ser vereadores, médicos, advogados. Cheios de ideais, mas os espinhos que eu encontrei, os abrolhos, as ervas daninhas, falaram assim para mim: rapaz, tem gente que é idealista. O que eu tenho percebido é que numa sala de 40, eu não vou conseguir influenciar 39 como eu acreditava. Eu posso, e talvez eu consiga influenciar 2, 1. Porque as frustrações me mostram que não dá. Por outro lado, existe o cético, que vira e diz assim: ó, nenhum você vai mudar, nada muda, não tem esperança. Você tem que trabalhar apenas para se aposentar, apenas para se sustentar e nada mais. O importante do trabalho é a conta cheia no final do mês. O resto, esse é o cético. Mas você deve perceber, e eu mencionei isso aqui várias vezes, que Gênesis 3 nos diz que nós não teremos apenas espinhos e ervas daninhas brotando do solo.
O texto também diz que comeremos das plantas do campo. Espinhos e comida. Ou seja, o trabalho continuará dando os seus frutos, embora nem sempre cumpra aquilo que ele prometeu. O trabalho será tanto frustrante quanto gratificante. Vai ter erva daninha, mas vai ter fruto. Vai ter espinhos, mas vai ter fruto. Em alguns lugares vai ter muito mais fruto do que em outros lugares. Em alguns países vai ter muito mais fruto do que no Brasil. Em algumas cidades do Brasil vai ter muito mais fruto do que em Campos. Em alguns lugares de Campos vai ter muito mais fruto do que em outro. Mas vai ter frutos. Em alguns lugares menos, em outros lugares mais. Mas terá fruto. O que vai fazer a diferença é a maneira como nós encaramos o trabalho que fazemos. A grande diferença é porque eu não tenho tempo para colocar uma mensagem na outra. Mas a gente vai chegar a uma hora em que a gente vai falar sobre isso. A grande diferença que eu e você, que nós como cristãos podemos e devemos e precisamos fazer no lugar onde nós trabalhamos. Por causa da nossa concepção cristã da vida, a maneira como nós nos comportamos no trabalho faz toda a diferença. Espinhos sempre existirão, frustrações sempre existirão. A grande diferença é a maneira como nós encaramos o trabalho a partir dessa certeza, a partir dessa realidade. Eu quero encerrar contando uma história que eu já contei aqui umas 3 vezes, mas tem gente nova. Esse é o argumento que eu sempre uso. Um camarada, conta-se que um camarada morava lá numa casa, e a casa dele ficava na entrada da cidade. E todas as pessoas que se mudavam para aquela cidade tinham que passar por aquela rua. E, em geral, as pessoas paravam na casa daquele primeiro morador e diziam assim para ele: olha, eu estou me mudando para cá e eu queria saber como que é o povo dessa cidade. E aquele velho morador virava para a pessoa e dizia assim: como que era o povo lá na sua cidade? Aí a pessoa dizia assim: ó, eu estou vindo para cá exatamente porque na minha cidade só tinha gente fofoqueira, encrenqueira, ninguém presta na minha cidade, por isso que eu estou vindo para cá. E aquele morador dizia: aqui é igualzinho, aqui é igualzinho na sua terra. Aí depois vinha uma outra pessoa, chegava ali, estava entrando e virava para aquele morador e dizia assim: como que é o povo aqui na cidade? E ele perguntava: como que era lá na sua cidade? E dizia: olha, rapaz, eu estou vindo para cá só por questões de trabalho, mas eu amava a minha cidade. Lá tinha gente muito boa, gente trabalhadora, gente honesta, gente hospitaleira. Lá tinha muita gente que ajudava os outros, gente solidária. E aquele morador virava para ele e dizia o quê? Aqui é igualzinho lá. Também é assim. Qual é a moral dessa história? Ser feliz ou ser infeliz na vida, em qualquer lugar, talvez seja algo que depende muito mais do seu olhar,
da forma como você olha para aquele lugar. É muito mais do que uma coisa daquele lugar, que por definição é feliz ou infeliz. O importante é a maneira como eu olho para esse lugar e para as pessoas que vivem nesse lugar. Depende da forma como nós encaramos. Depende da forma como nós reagimos. Espinhos e ervas daninhas sempre existirão em todos os trabalhos, mas também existirão frutos. Tudo depende da forma como a gente olha. Tem uma outra história, que é a mesma, a moral é a mesma dessa. Poderia ter usado essa, né? Mas muita gente aí, se já ouviu, talvez não lembre. Já viu aquela história do camarada que ia construir uma catedral gigantesca? Foi construir uma catedral, eu até acho que essa história é verdade, eu só não tenho a fonte direito. Primeira vez que eu ouvi foi quando John MacArthur pregou na Fiel, ele contou essa história. O cara foi construir uma catedral gigante, e um repórter foi ali entrevistar os trabalhadores. E aí os trabalhadores estavam carregando pedras gigantescas para aquele local. E a primeira pessoa que o repórter entrevistou virou para ela e perguntou assim: o que você está fazendo? E aquele trabalhador empurrando aquela pedra naquele sol terrível, virou-se para o repórter e disse: eu não estou empurrando a pedra, seu idiota, você não está vendo? Passa 15 minutos, ele vai no outro camarada que está lá empurrando a pedra e diz: o que você está fazendo? Eu estou aqui ganhando o meu pão de cada dia. Uma perspectiva um pouco melhor que a do primeiro. E aí ele vai e pergunta para o terceiro: o que você está fazendo? E ele diz assim: eu estou ajudando o arquiteto fulano de tal a construir essa grande catedral. Depende da forma como nós olhamos para aquilo que a gente faz. Nós cristãos devemos trabalhar motivados com a certeza. Eu estou encerrando, preste atenção nisso. Esse é o desfecho de tudo que eu falei. Nós cristãos devemos trabalhar com a convicção e com a certeza de que o nosso trabalho, quando ele é feito para a glória de Deus, ele nunca é em vão. Quem disse isso? Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Quando nós fazemos o que fazemos para Deus, o nosso trabalho nunca é vão. Sabe o que isso significa? Que quando nós fazemos o que fazemos, nós estamos ajudando o Criador a colocar ordem no caos que é esse mundo. Eu encerro com esse pensamento que aí está. Não é somente, olha que coisa extraordinária que esse homem disse, não é somente a oração que glorifica a Deus, mas também o nosso trabalho. Brandir um martelo de ferreiro, serrar uma prancha, caiar uma parede, conduzir cavalos, varrer, esfregar, tudo isso glorifica a Deus, se você, sob a graça dEle, realiza a tarefa no cumprimento do seu dever. Andar em comunhão digna da glória maior a Deus, mas um homem com um grifo de manusear esterco,
mas um homem com um grifo de manusear esterco na mão e uma mulher carregando um balde de lavagem para porcos glorificam também a Ele. Deus é tão grande que todas as coisas o glorificam, se você as faz com esta intenção. Quais são as dificuldades que lhe aguardam amanhã no trabalho? Quantos espinhos? Quantos cardos? Quantas ervas daninhas que te aguardam lá? Muitas vezes a gente chega aqui na igreja, não é? E aí a mensagem está sonolenta. E uma das primeiras coisas que a gente pensa é nos problemas que a gente tem que enfrentar no trabalho. Suor, aborrecimento, locais de trabalho cheios de inveja, cheios de inveja. Eu participei de uma reunião essa semana, num local de trabalho, que eu disse assim, eu queria filmar isso aqui, eu queria filmar. Se eu pudesse filmar e guardar o vídeo disso aqui, eu nunca mais precisaria pregar sobre depravação total. Nunca mais. É só mostrar. Impressionante o que eu vi num local de trabalho. Às vezes a gente se levanta e fala assim, meu Deus, eu não queria trabalhar, porque meu irmão, mesmo em meio às consequências da queda, também existe alimento para você buscar. E a forma de buscar esse alimento faz toda a diferença na sua vida, na vida das pessoas que estão ao seu redor, na vida da sua família. Que Deus te dê uma boa semana de trabalho, apesar das dificuldades do seu trabalho, que existem por causa da queda. Não tem jeito. Enquanto vivermos neste mundo, existirão frustrações, existirão espinhos. Tudo isso por causa do nosso pecado. E você ainda acha que o pecado é uma coisinha qualquer, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, a todos nós, que amanhã precisaremos trabalhar. Vamos orar? Ó Deus, quem dera que nós não tivéssemos pecado. Quem dera, ó Deus, que vivêssemos num mundo que, ao irmos buscar o nosso alimento, não existissem espinhos e ervas daninhas. Quem dera que o nosso pão viesse sem precisar do suor do nosso rosto. Chegará um dia, ó Deus, em que isso acontecerá. A Tua palavra nos diz que lá no céu nós iremos continuar trabalhando. E lá no céu não existirá mais espinhos e ervas daninhas, não existirá mais as dificuldades ligadas ao trabalho. Que momento glorioso será, ó Deus. Mas enquanto nós não estamos
Enquanto nós não chegamos lá no céu, ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos disposição diante das incertezas. Dá-nos esperança diante das frustrações. Dá-nos, ó Deus, motivos para amanhã levantarmos e nos dirigirmos para o nosso local de trabalho. E que esta motivação seja a certeza de que tudo o que fazemos, fazemos para a Tua glória, fazemos para o Teu louvor. Que esta motivação passe pelo entendimento de que, ao carregarmos as pedras que carregamos, estamos ajudando o Senhor a construir catedrais, a edificar templos ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a convivermos, em alguns momentos a driblarmos as nossas frustrações, a vencermos as nossas frustrações. E quando não formos capazes de driblá-las, de alterá-las, de modificá-las, de vencê-las, que venhamos a descansar na Tua soberania e dizer ao Senhor que a nossa parte nós fizemos, que a nossa parte nós tentamos fazer da melhor forma possível e que a partir de então é com o Senhor. Faz isso, ó Deus, na minha vida, na vida dos meus irmãos que aqui estão. E que o Teu nome seja exaltado através do nosso trabalho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.